Você já parou para pensar no papel da revelação na teologia cristã? Esse é um papel bastante importante que a gente resolveu fazer esse vídeo para pensarmos um pouquinho sobre a revelação. Fica até o final, que no final também eu vou dar uma referência bibliográfica muito valiosa para você aprender esse e vários outros temas com profundidade. Agora, a revelação, ela faz parte da teologia cristã e a teologia cristã é incapaz de se manter sem o conceito da revelação. Se nós cremos num único Deus, né? Se nós temos uma fé monoteísta, cremos que Deus é perfeito, criador de todas as coisas, que Deus é eterno, é natural que a gente imagine a revelação, porque sem a revelação seria impossível qualquer tipo de relacionamento entre os seres criados e o Criador de todas as coisas. Lembre-se que o que faz a diferença entre o monoteísmo e qualquer outro sistema religioso, animismo, enoteísmo, o politeísmo, né, o dualismo, é justamente a crença no Deus que é criador de todas as coisas. E só pode ser o criador de todas as coisas um único ser, um único Deus. O Deus que cria é o Deus que não pode ser criado, porque quem é criado não pode ser criador, claro, né? Quem é criado não pode ser Deus, é sempre criatura. E o Criador é aquele que nunca foi criado, que não teve a necessidade de ser criado, porque se ele tivesse sido criado, ele não poderia ser o Criador, né? Então só pode haver um ser que tenha essa característica. O ser que não teve necessidade de criação e que, por isso, ele é o Criador de todas as coisas. Agora, se há esse Deus, é preciso para a criação que ele se revele. Calbart dizia que Deus ele é o totalmente outro, né? Essa não é uma invenção apenas de Calbart, Rudolf Otto também tinha falado sobre isso. Deus ele é o totalmente outro, ou seja, ele é quantitativamente, qualitativamente muito diferente dos seres humanos. Ele tem uma natureza e uma realidade que é absolutamente diferente do ser humano. E há um abismo entre nós e Deus, né? E esse abismo ele é intransponível da parte do ser humano. Agora, o ser humano precisa ir ao encontro desse Deus. O ser humano precisa se relacionar com Deus. E como ele faz isso se entre ele e Deus há um abismo que é intransponível? É daí que nós temos origem a chamada teologia da crise proposta por Emil Brunner. Para que esse abismo ele possa ser solucionado e superado, é necessário que haja uma iniciativa divina que vem ao encontro do ser humano, uma vez que o ser humano é incapaz de ir até lá. Essa iniciativa divina é chamada de revelação de Deus. E Deus precisa se revelar na linguagem que a criatura entenda, né? É o oceano e diante do ser humano tem um copo e esse copo precisa ser cheio do oceano. O copo não será capaz de abarcar todo o oceano, mas esse copo pode ser cheio de uma parcela, ainda que ínfima, deste oceano. Mal comparando, é parecido com isso o processo de revelação de Deus para com os seres humanos. Nós jamais conheceremos Deus na sua totalidade, uma vez que somos limitados, imperfeitos, temporais, mas podemos conhecer o que Deus revela de si mesmo a nós. E quais são as formas de Deus se revelar? Primeiro que qualquer tentativa de responder isso é perigosa, porque se ele é Deus, ele é um ser livre
e nada o impede de se revelar como ele quiser. A maneira que ele queira se revelar é a maneira que ele se revela mesmo, né? Agora, algumas pistas nós temos. Primeiro, Deus se revela através da criação. Deus se revela através da natureza, Deus se revela através dos animais, Deus se revela através dos seres humanos, né, das relações interpessoais. A natureza criada por Deus e criada por um gesto de amor, de um gesto de misericórdia, né? A criação é um gesto voluntário da parte de Deus, motivada pelo amor desse Deus, né? Então, tudo aquilo que Deus criou é o templo onde ele habita, onde ele se revela. Deus se revela através dos oceanos, dos rios, da natureza, dos animais, e por isso é extremamente necessário a gente resgatar uma teologia da criação e saber que Deus, quando cria o ser humano para se relacionar também com a criação feita por ele, também com a natureza. E o primeiro chamado de Deus para a humanidade é cuidar e lavrar a terra. Ou seja, quando nós, seres humanos, poluímos, destruímos, desrespeitamos os animais, as florestas, os rios, os oceanos, nós estamos em pecado e nós estamos fazendo um ato de rebelião contra o Deus Criador de tudo isso, Criador de todas as coisas, porque ele cria por amor e tudo que ele cria revela a sua personalidade e a sua pessoa. E quando nós agredimos algo que revela quem é esse Deus de amor, nós estamos nos rebelando e pecando contra ele. Agredir um animal é pecado. Destruir a natureza é pecado. Poluir o rio e o oceano é pecado contra Deus e é caminhar para a nossa impossibilidade enquanto raça humana, porque nós dependemos da natureza criada por Deus e ela não depende de nós. Deus também se revela através da Bíblia, claro, para aqueles que creem na Bíblia. Se você crê na Bíblia, ali é um lugar onde você pode perceber Deus falando, Deus se revelando a você. Deus se revela através da vida. Toda a vida é um espaço onde Deus pode se revelar. E por isso você deve estar sensível para ouvir Deus falando com você, através da natureza, como já falamos, através do dia a dia e através do menos favorecido. Jesus nos ensina a encontrar com Deus. Vinde a mim, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive preso e foste me visitar, tive frio e me cobriste. E quando indagado de quando foi que eles fizeram isso, Jesus fala, todas as vezes que fizeram para um dos pequeninos, fizeram para mim. Jesus nos ensina a encontrar com Deus através do próximo, principalmente do que mais precisa. João diz na sua carta que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso e nele não está a verdade. Como podemos amar um Deus que nós não vemos, se aqueles que nós vemos, nós desprezamos e os aborrecemos? Seja outro ser humano, seja os animais, seja a natureza. Agora, a maior revelação de Deus à humanidade está na pessoa de Jesus Cristo. A maior revelação de Deus não é um livro. A maior revelação de Deus é uma pessoa. O Verbo, a palavra de Deus, se esvaziou e habitou entre nós. O Verbo não se encadernou, mas o Verbo se encarnou, se fez história, armou a sua tenda entre nós, se tornou gente, se tornou pessoa. Karl Barth dizia que Jesus é a perfeita e plena revelação de Deus à humanidade. Se eu quiser saber quem é Deus, eu tenho que olhar para Jesus, e o Jesus que é revelado pelos evangelhos, que é
o Jesus solidário, esvaziado, que está conosco todos os dias, que cuida dos necessitados, que nos revela quem é o Pai, que é um Pai de amor, um Pai que acolhe, independente qual seja o filho, como na parábola do Pai misericordioso, tão bem expressa essa realidade. Jesus é a palavra encarnada de Deus, é o Verbo que vem ao nosso encontro, que vem mostrar a boa vontade, a amizade de Deus para com o ser humano. Em Jesus, Deus mostra que ele está conosco e não contra nós. E Jesus é a perfeita e plena revelação de Deus à humanidade. Muitas vezes, quando nós estudamos a cristologia e a teologia sistemática, nós falamos de vários atributos de Jesus, de várias características de Jesus e nos esquecemos da principal, que ele é o revelador de Deus, né? E nós não podemos nos esquecer desse valor. Tem muitas pessoas achando que a igreja é quem revela Deus. A igreja não é reveladora de Deus. A igreja, quando cumpre o seu papel, ela é uma seta a apontar para o caminho que é Jesus. Como o grande teólogo Jürgen Moltmann diz, a igreja, quando cumpre o seu papel de igreja, de agência do reino de Deus, porque ela não é o reino, mas ela pode ser uma agência desse reino, ela é uma seta na escuridão a apontar para o caminho que deve ser seguido. E o caminho nunca é ela própria, ela nunca é um fim em si mesmo, embora muitas instituições religiosas acham que ela é o fim em si mesmo e o próprio reino de Deus, mas isso é um engano e uma arrogância. Ela aponta para quem é o caminho, que é Jesus de Nazaré. É como se você estivesse dirigindo numa estrada que você não conhece e você vê uma placa que aponta para você a direção que você deve seguir. A placa não é o ponto final dessa trajetória. A placa não é o destino final que você quer chegar. Você continua indo em direção a esse destino, mas a placa tem um papel importante, que ela mostra que você não está perdido. Ela mostra que você deve continuar na direção. E a igreja, a comunhão, que não é resumida à instituição religiosa, a comunhão é entre irmãos, entre irmãs, e onde tem pessoas reunidas em nome de Jesus, ele ali está e ali se constitui a igreja. E não precisa ter placa de instituição religiosa, não precisa ter culto formalmente acontecendo, pode ser uma reunião informal entre irmãos, irmãs, familiares, amigos, conhecidos, que se reúnem motivados pelo nome de Jesus, que se reúnem baseados na fé. Ali está a igreja. E quando essa igreja é cônscia disso, ela aponta para o caminho que é Jesus de Nazaré. Portanto, Deus se revela de multiformas, como diz o próprio texto bíblico, né? Mas a revelação plena e perfeita de Deus é Jesus de Nazaré. Isso, é claro, se eu e você formos cristãos e cristãs, né? Que nos baseamos na fé na pessoa de Jesus. Se você quiser uma boa referência bibliográfica que fala sobre revelação, cristologia, criação, esse livro é muito legal. Manual de Dogmática, volume número 1. Tem pessoas que dizem ter dificuldade de encontrá-lo e tal, mas vou deixar aqui na descrição um link que você vai encontrá-lo sem maiores esforços. Se quiser, você pode adquiri-lo também. É uma baita leitura. Se você também gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e também ajude esse canal a se manter. Um canal como esse, com uma teologia acadêmica e uma teologia que não faz apologética, e se você acha relevante, você deve nos ajudar à manutenção desse canal. Pode ser pela chave Pix, pode ser através do Valeu Demais, ou também se tornando membro deste canal, o Café com Teologia. Tchau, pessoal. Até breve.